Oi galera, meu nome é John, esse aqui é o canal Mãos e Línguas. Estamos no mês de setembro, o Setembro Azul, o mês dos surdos. E temos vídeo todos os dias aqui no canal. Eu vou cansar de falar isso, hein? Eu vou falar isso todos os vídeos. Mas enfim, aproveitando que a gente está trocando algumas diquinhas aqui para você melhorar a sua sinalização, para você entender, né? Eu vou trazer hoje uma dica aqui bem legal, que é uma dúvida que as pessoas sempre têm também, eu sempre vejo as pessoas me perguntando, que é a diferença do sinal de surdo, não ouve, não ouvir e eu não escutei. E eu vou lembrar também, eu já fiz um vídeo falando sobre gírias em Libras, né, expressões idiomáticas, e aí eu vou lembrar de um sinal também que está envolvido com essa questão de ouvir, né, que eu coloquei nesse vídeo, então para relembrar vou trazer aqui também. Então, o primeiro é o sinal de surdo, que é assim. Então a mão, a configuração da sua mão é como se estivesse apontando, né? Então vai ser, então a configuração de dedo, a configuração de mão é assim, como se você fosse apontar para alguém. Encosta no ouvido, encosta na boca. 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 É assim. Ok? Sinal de surdo. É surdo. Surdo. Tem uma variação para esse sinal, que é com a configuração de mão em R. Então, às vezes você pode ver as pessoas fazendo surdo assim. Ok? E aí, a gente vai ter uma diferença entre esse sinal ou esse sinal e esse. Geralmente quando as pessoas fazem assim, significa que ela não ouve. É diferente, o conceito é diferente, né? Se você pensar, pode significar que ela é surda, mas o conceito é que ela não ouve, não necessariamente que ela é surda. Por quê? Quando a gente fala de surdo, a gente está pensando naquela pessoa que se expressa a partir da língua de sinais. Tem até uma discussão que a gente faz, né, na academia, que é o surdo com o S maiúsculo e o surdo com o S minúsculo. Né? O surdo com S maiúsculo sendo aquele que se comunica em língua de sinais, que explora o mundo visualmente. E o surdo com S minúsculo, aquele que não ouve, né? Aquele que, por alguma questão física, né, não consegue ouvir. Então é essa a diferença, tá, gente? Surdo assim e não ouve. Tem até essa expressão de para significar, né? Então quando você vê esse sinal, é diferente de fazer assim. Então você pergunta para alguém: você é surdo? A pessoa não faz. Não, ela faz: sou surdo. Agora, se a pessoa quer dizer eu não ouço nada, ó. Então é essa a diferença. E aí nós temos um outro também sinal que é parecido, né, que na verdade não é bem um sinal, é uma colocação, né, que é... Esse pode ser usado em vários contextos. Pode significar eu não ouço em algum contexto, mas eu, por exemplo, uso ele às vezes quando eu estou interpretando, né, e eu interpreto na escola e geralmente tem muita gente falando ao mesmo tempo, então a gente tem que tomar algumas decisões de qual que vai ser mais relevante, né? Então tem 10 alunos falando e a professora falando, quem que eu vou interpretar, né? Logicamente a gente tem para a professora. E às vezes o menino me pergunta: o que fulano falou? E aí eu falo: eu não ouvi por causa do barulho, né? Por causa dessa confusão de ruídos, né? Então, às vezes tem alguns contextos que a gente está conversando com a pessoa que é surda, né? Ou você está sinalizando também para praticar com seu amigo ouvinte, e você pode fazer: eu não ouvi o que aconteceu, eu não ouvi. E não necessariamente significa que você é surdo. Eu já vi também alguns surdos fazendo, né? Sou surdo assim, mas o contexto era para se comunicar com o ouvinte que não sabia língua de sinais, né? Então, se fazer surdo assim é uma coisa muito específica, né? Então, se você está aprendendo língua de sinais, se você está aprendendo Libras, não faça surdo assim.
né? O sinal de surdo é esse. Esse aqui é geralmente para se comunicar com alguém que não sabe língua de sinais, que isso aqui é bem gestual. Então, não ouço, não vou te ouvir, não adianta ficar gritando no meu ouvido, né? Que é uma coisa que dá muita agonia, quando o ouvinte grita com surdo, que é isso aqui. Já que a gente está falando disso, a aula acabou, né? Era isso, mas eu só vou contar uma história, histórias da minha vida, histórias da vida do John, que é uma coisa muito engraçada. Eu fazia academia com um surdo. Ah, bom, vai ser até legal falar disso. Eu vou fazer um vídeo nesse mês azul. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como você ter contato com surdos. Isso é uma coisa que vai ser bem legal, mas enfim, a história. Eu fazia academia com um surdo e o que acontece, galera? A gente que é ouvinte pensa que a gente tem que ficar o tempo inteiro sendo assistente do surdo. Você aprende Libras, você fala, eu vou mudar a vida do surdo. Claro que você vai mudar, claro que você vai ajudar a ser mais acessível. Mas você não é o super-homem, gente. Você não tem que ser a alma gêmea do surdo, enfim, você não tem que ficar colado com o surdo o tempo inteiro. E é isso a gente vai aprendendo com a prática, né? Então, o surdo ele é um indivíduo, ele tem todas as características dele também, ele pode ter momentos bons, momentos ruins, pode ter momentos explosivos, e você tem que colocar na balança também que ele tem uma vida dele, ele se comunica, ele consegue dialogar nesse processo, né, no dia a dia dele. Então, você está ali na vida dele em alguns momentos, nos outros ele está vivendo da mesma maneira. E aí no começo eu sempre tinha aquela coisa, nossa, um surdo, meu Deus, vou lá ajudar, vou lá interpretar, vou lá tentar comunicar, vou lá falar, nossa, ele é surdo, eu vou interpretar para você. Mas depois a gente vai entendendo qual que é o nosso lugar, como que as coisas acontecem. Eu quis explicar tudo isso porque eu fazia academia com um surdo e a gente trocava muito papo, né? Na hora que eu estava ali descansando, que ele estava descansando, a gente conversava, perguntava, no final de semana, o que você vai fazer? Tá difícil esse exercício? Quanto tempo você está fazendo? Tá melhorando? Conversávamos sobre isso. E, às vezes, quando eu estava ocupado fazendo o meu exercício, eu não ia lá ficar incomodando o cara, eu não ia lá ficar... se ele precisasse de ajuda, ele me chamava, eu ia lá e facilitava a comunicação dele com as outras pessoas na academia, mas o meu objetivo ali não era esse, né? Então era uma coisa que ficava aberta para ele. Precisou, pode me chamar que eu vou lá ajudar, mas não necessariamente que eu vou ficar colado. Vou falar para esse doutor, faça um treino idêntico que a gente vai fazer tudo junto. Não. E uma coisa muito engraçada que aconteceu, isso foi até nas primeiras vezes que eu vi ele na academia. Eu estava fazendo o meu exercício tranquilamente e o instrutor estava gritando, falando muito alto. Eu fiquei constrangido, falando muito alto com o surdo. E era uma coisa que constrangia muito. E depois o instrutor descobriu que eu sabia língua de sinais, porque ele me viu conversando com ele, e aí eu dei até uns toques, falei, a pessoa fica gritando, né? Seria legal que você aprendesse Libras para conversar com ele. Mas o surdo foi muito simpático e levou de boas, mas uma coisa que só ia constranger o surdo mesmo. Por quê? Se você grita, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, é melhor. Mas era bem para falar sobre isso mesmo. Então ele falava, eu sou surdo, né? Porque o instrutor achava que, por fato dele não ouvir, ele tinha que ficar gritando. E aí o surdo falava, eu sou surdo. Então é isso, ok?